que tu é a glória e acima. Vamos cantar isso para ele nessa noite. Só a igreja vai, ó. A morte vences. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. É muito bom adorarmos a esse Deus maravilhoso. É um Deus que tem todo o poder, todo o controle em tuas mãos. Eu costumo dizer que Ele trabalha em meio ao caos. O mundo pode estar de cabeça para baixo para você. Você pode estar passando uma das piores lutas de sua vida, as piores dores de sua vida. Mas Deus, Ele jamais perde o controle. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nada escapa dos seus olhos, nada escapa de suas mãos. Amém? Costumo dizer que a oração, ela move o braço de quem tem todo o poder. A sua oração, ela move o braço daquele que tem todo o poder. Amém? Glória a Jesus. Vamos aos avisos. Em nome de Jesus. Querido, nós temos o culto quarta-feira da resposta aqui às 19h30. Todas as quartas-feiras com um tema. Já está acabando. Creio que agora acho que é a última série de mensagens que a gente está trazendo aqui às quartas-feiras. Os 7 grandes eu sou, né, da parte de Deus. E semana passada, quarta-feira passada também foi uma das mensagens também poderosa da parte de Deus. E quarta-feira não deixe de vir. Sei que está frio hoje, não está também tanto frio assim, graças a Deus, mas não fique em casa por causa do frio não, querido. Trouxe uma mensagem poderosa aqui domingo passado sobre congregar, né? Trouxe uma mensagem que muitos apostatavam da fé devido deixar de congregar. E congregar é algo muito importante, né? Por mais que para muito pareça não ser, E muitos se esfriam devido a algumas desculpas. Para de vir um culto, quando é outro, começa a dar desculpa que é o motivo. Quando vem outra quarta-feira, já não vem mais. Então, querido, não deixe de vir. Isso é um perigo muito grande, a gente deixar de congregar. A ovelha desgarrada, ela é um alvo fácil, uma presa fácil para o lobo. Então nós precisamos tomar cuidado, precisamos estar juntos, agarradinho, um do lado do outro, para que possamos ter forças, querido, no dia que vier mal, no dia ruim, para que nós possamos conseguir vencer juntos, em unidade, né? Os discípulos, se você for ver, eles não andavam sozinhos.
sempre estavam de 2, 3, mas estavam sempre um do lado do outro. Quando um enfraquejava, o outro estendia a mão para poder ajudar. Então não fique longe, não se afaste, né? Um carvão, uma brasa fora do braseiro, querido, se apaga. Precisamos estar junto do fogo, fogo do Espírito Santo, da palavra de Deus, né? Do nosso tempo a sós com Deus todos os dias. Isso aqui, querido, um culto só um complemento, mas o nosso culto ele deve continuar em nossa casa durante a segunda, terça, quarta, quinta, chegarmos aqui, querido, só para transbordarmos depois lá fora, amém? Então nós temos o culto de quarta-feira, o culto da resposta, e dia 20, querido, sábado que vem, né? É o nosso jantar dos namorados. Querido, você que deu seu nome, não desista não, vá lá, pague, acerte, vamos. É um momento tão especial que a gente faz aqui para a igreja. Então dia 20, sábado agora, já é o nosso jantar dos namorados. Já arrumamos até um sítio, um salão que é espetacular. Vai ser ali aonde o pastor Maia, não é? Isso, vai ser no sítio do pastor Maia ali. Tem um lugar reservado bom para a gente estarmos juntos lá. Então vá lá com seu esposo, não deixe de ir. Vai ser um momento em que a gente vai ser ministrado pela palavra de Deus também. E a gente precisa, querido, investir no nosso relacionamento. A gente investe em tantas coisas, querido. Quando chega um momento como esse, que é uma vez por ano, R$120, a gente acha desculpa para um monte de coisa. A gente não tem dinheiro, até entendo. Realmente, a gente está em tempos difíceis mesmo. Mas, querido, a gente arruma dinheiro para tantas coisas. Não estou falando para você deixar de lanchar, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, querido, R$120, querido, ainda acho que é muito pouco para você investir no seu relacionamento. É algo poderoso. E esses R$120, querido, não é para a gente embolsar o dinheiro, não. A gente tem que ser bem claro, tem que falar assim mesmo. A gente não vai embolsar os seus R$120, não. A gente vai pagar, querido, quem vai preparar o almoço, o lugar que vai ornamentar. A gente fez esse almoço aí para poder vender, que foi uma bênção, para poder alugar. R$1.000 foi o aluguel do sítio. Entendeu? Então o seu dinheiro é para isso. Então não deixe de vir não, querido. Em nome de Jesus, não faça isso não. Para quem é casado na igreja é uma convocação, a não ser que não dê mesmo, tá? Às vezes a gente entende, mas não deixe de vir. É algo maravilhoso e precioso da parte de Deus, amém? Amém? Louvado seja Deus. Querido, então é isso aí. Dia 20 é o nosso jantar dos namorados, será bênção em nome de Jesus Cristo. E domingo é o nosso culto de celebração. Hoje é Santa Ceia, né? Não que os outros cultos não sejam especial, todos são, mas hoje é o nosso culto de Santa Ceia, é um momento também especial em nome de Jesus Cristo para refletirmos. Devemos refletir todos os dias, mas esse é o culto de hoje para nós, querido, refletirmos sobre nós, sobre quem somos, querido, mesmo na sociedade, perante o Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, né? Naquela cruz que morreu por mim e por você. Hoje é o dia de você engolir o seu irmão. Santa Ceia representa isso. Você vai engolir o seu irmão hoje. É desse jeito. Engolir, querido, não literalmente, mas é você que deve aceitar o seu irmão, perdoar o seu irmão, tá? É isso que significa ceiarmos, né? Juntos, glória a Jesus. Vamos ao momento do ofertório, querido, em nome do Senhor Jesus. Esse é o momento da gente estar investindo no reino, né? A gente investe no reino e o reino prospera, avança também, querido, com o nosso dinheiro. Não é só jejum e oração, palavra não. Aqui nessa terra o reino avança também com o nosso dinheiro. E esse é o momento da gente estar investindo, né? Para ajudar a sua igreja a ser mantida, pagar a conta de água, a conta de luz, né? Para poder pagar, querido, as outras coisas que a gente tem que fazer na igreja, né? Glória a Jesus. Esse é o momento da gente semear. Só que a palavra de Deus fala assim, para a gente dar aquilo de acordo, né? De coração, vamos assim dizer. É o momento da gente olharmos, agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito através das suas finanças. É um agradecimento ao Senhor. O Senhor está aqui, o meu dízimo e a minha oferta. Isso aqui é um agradecimento ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em minha vida através das suas finanças. É o momento da gente semear. Isso é semear na obra do Senhor. E a nossa igreja também é uma igreja missionária, como os irmãos já sabem. Tem igreja espalhada em todo o país, né? Um trabalho lindo na África, a nossa igreja também tem missionários que são enviados. E a igreja eu costumo dizer que é muito parecido com a Assembleia. Em qualquer cantinho que você vai, a Família Viva está lá também abrindo uma igreja, desse jeito, né? Onde o evangelho precisa de ir, a gente precisa, querido, estar investindo para poder abençoar o povo, amém? Em nome de Jesus Cristo, o pastor que são enviados, os pastores, mas, querido, para poder manter a igreja hoje, precisa do nosso dinheiro, não tem como.
só por palavra, só oração, jejum, não, a gente está nessa terra. Então, querido, o dinheiro serve também para a gente abençoar o reino, para a glória de Deus, amém? Vou estar orando por você em nome de Jesus Cristo. Você que já pegou seu envelope, se você não pegou também, vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te glorificar por esse momento também, Senhor. Um momento especial, Senhor Deus, um momento de culto ao Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor através de nossas finanças, Senhor Deus. É um dinheiro, Pai querido, suado mesmo, que nós trabalhamos, conquistamos, Senhor Deus, para sustentar a nossa casa e a nossa família. Mas está aqui, Senhor Deus, uma parte que nós damos, Senhor Deus, de coração, não com peso, como a Tua palavra diz, Senhor Deus, mas sim, Senhor Deus, uma forma de agradecimento, porque nós amamos, entendemos, Senhor Deus, que é um princípio, Senhor Deus, e a igreja, ela precisa, para ela avançar, ela precisa, Senhor Deus, do nosso dinheiro. Então, Senhor Deus, aqui está, Senhor Deus, para a glória do Senhor. Não deixa faltar nada, Senhor Deus, na casa dos seus filhos. Não deixa faltar o alimento, Senhor Deus, na casa dos seus filhos, Senhor Deus. E nos ensina mesmo todos os dias a ser igreja, Senhor Deus. Porque quando nós entendemos o que é a igreja, Senhor Deus, nós abençoamos os irmãos, Senhor Deus, nós abençoamos os necessitados. Pai querido, aqueles que precisam, Senhor Deus, nós ajudamos. Isso é ser igreja. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando o Ramon está ali dedilhando o louvor, você pode vir até a frente, colocar o seu dízimo e sua oferta. Quero chamar aqui os pastores e as crianças para estar orando nesse momento, onde teremos o culto Kids lá atrás, onde as crianças são ensinadas a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, né, igreja? É um momento muito especial, esse momento da gente estar trabalhando com os nossos pequeninos. Eu sei que a cada dia Deus fala mais no meu coração, porque Ele me deu essa tarefa, que nós sabemos que não é fácil, que é cuidar dos pequeninos, porque hoje o mundo está tão difícil. Hoje o mundo só quer dragar, quer roubá-los, quer levá-los para o mau caminho. E a melhor forma de conduzir eles realmente é na presença de Deus. É uma tarefa às vezes árdua, às vezes difícil, mas que só os valentes e os sábios recebem e continuam batalhando. Fiquem de pé para a gente orar por eles em nome de Jesus. Senhor, nesta noite queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos na sua casa como filhos, como os irmãos, como pai, mãe, tios, responsáveis por cada uma dessas crianças, Senhor, que são o seu futuro, o futuro da tua igreja. Aqui, Senhor, eu vejo muitos missionários, pastores, obreiros, obreiras, Senhor, que são frutos de um sonho, o seu sonho, Senhor, porque aqui a tua casa faz grande, mas o teu mundo é maior, e esse mundo só será vencido, Senhor, com vencedores, com lutadores, com desbravadores, que o Senhor colocou, Senhor, debaixo de nossa tutela, para a gente estar cuidando e educando segundo a tua palavra, Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria e discernimento, Senhor, para continuar este trabalho. É o que te agradecemos na noite de hoje, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Jesus, Deus seja louvado. Vamos ao momento da palavra, querido, essa noite, em nome de Jesus, trazer algo aos nossos corações da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Queria que você abrisse a palavra de Deus aí, em 1 Coríntios 1:10.
Primeira carta aos Coríntios 1:10. Glória a Jesus. Primeiro aos Coríntios 1:10. Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, mesmo assentado. Toda reverência ao Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Vou repetir. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Glória a Jesus. Querido, eu queria que os irmãos, nesse momento, tentassem imaginar fazer uma breve ilustração, para que os irmãos possam entender. Os irmãos sabem que a economia, antigamente, na época dos discípulos, viviam muito da pesca. Os irmãos sabem disso. Eles a maioria eram pescadores, né? E eles viviam muito da pesca. Eu queria que os irmãos imaginassem uma rede mesmo de pesca. Aquela que os pescadores saem no barco, armam no mar ou no rio, né? E para poder pegar os peixes. Eu queria que vocês imaginassem. Agora eu queria que vocês imaginassem que ela tivesse um buraco nessa rede. Lá tivesse um buraco. Com certeza, alguns peixes iriam escapar. A rede está deformada. Ela está com avaria, né? Precisa de conserto. Estava rasgada. Certamente, alguns peixes, se eles pegassem, iriam escapar. Talvez não todos, mas alguns iriam escapar. E se ela estivesse toda rasgada, com um buraco enorme? Com certeza, querido, o trabalho de um pescador seria em vão, se o buraco fosse maior. E se nós, querido, olharmos o contexto dessa palavra que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, a igreja de Corinto, nós vamos ver que eles tinham, querido, os dons daquela igreja. Era uma igreja rica, era uma igreja de pessoas inteligentes, conheciam a palavra do Senhor. Eram pessoas, querido, bem sucedidas no falar, no pregar o evangelho. Tinha pessoas de todos os tipos naquela igreja. Mas faltava, querido, na verdade, naquela igreja o amor. Estava faltando um amor no meio deles. Eram pessoas que sabiam, pessoas importantes, que mais à frente os irmãos vão entender que estava havendo uma certa divisão no meio deles. Estava havendo uma certa briga com aquelas pessoas. A igreja estava dividida, essa é a verdade. A igreja estava sendo dividida. Mas aí, se os irmãos for mais a fundo, vê no original, no grego, a palavra para unidos. Se nós formos ver, se eu ler errado, os irmãos me perdoem, porque é um pouco difícil você ler. Significa catártizo, é mais ou menos isso. Cartatizou, mas eu creio que é cartátizo, a palavra no grego, de unidos. E no grego bíblico clássico, querido, dessa palavra, ela significa equipar. Eu deixei algumas anotações aqui para que os irmãos possam entender no original, né? Que eu não estou falando bobagem dentro desse versículo e dessa palavra que foi escrita para essa igreja. E ela significa equipar, ajustar perfeitamente. É isso que significa preparar, completar ou restaurar. Ou restaurar. Isso que significa no grego, trazendo para o nosso original. É um tempo, querido, que carrega a ideia de consertar algo que estava quebrado ou colocar as coisas em seu devido lugar ou em ordem para que funcionem corretamente.
para que funcione corretamente. Dependendo do contexto, querido, especialmente em traduções do Novo Testamento, essa palavra ela é traduzida como que aperfeiçoar, preparar, equipar, restaurar. E quando nós vemos esse texto, nós percebemos que a igreja estava precisando disso na época, de uma restauração. Mas como assim, pastor? Igreja boa, tinha de tudo, tinha dons variados para todo lado, pessoas entendidas da palavra, pessoas talvez conjecturando aqui, importante, ou como hoje você vê homens, né, que a gente até tenta nos espelhar, homens de Deus, que sabe falar, se colocar, né, preparar uma mensagem, fala, né, eloquentemente, vamos assim dizer. Teólogo, que é muito importante, a gente precisa buscar conhecimento, tá, querido? Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. A gente precisa saber o que está falando quando a gente está no altar pregando a palavra de Deus, para que os irmãos possam entender. E eu estou falando que o que estava acontecendo naquela igreja, realmente tinha pessoas assim. Só que, querido, estava havendo uma rachadura muito grande, porque eu creio que a soberba, querido, de alguns, o ego, estava crescendo demais, por querer saber demais, achando que Paulo era o mais certo, outros achavam que Apolo, e outros falavam que era de Jesus Cristo. Te trazemos para hoje em dia, para dentro da igreja, está a mesma coisa. Parece que esqueceram o foco central do que é o Evangelho. Entenda, devemos buscar, devemos estudar mesmo e profundamente conhecer as Escrituras para não falarmos bobagem. Só que nós não podemos esquecer que o Evangelho ele é simples. O Evangelho tem que trazer salvação, não disputa. Se o Evangelho trazer disputa, que Evangelho é esse? Que cristão que eu sou? Que verdade é essa que eu estou trazendo? Para as pessoas ou para mim? As pessoas, algumas estavam se achando dessa maneira nessa época. Estavam se achando demais. Mais importante que as outras, estavam tendo grupinhos. Um montinho aqui, outro montinho lá. Que igreja é essa? Igreja dividida. Reino dividido não prospera. Casa dividida não prospera. Se na sua casa você com seu marido, querido, está dividido lá, toma cuidado, porque não vai prosperar. Você vai rodear. É um exemplo simples, né, que eu sempre falo aqui. Se você estiver num rio ou no mar, você e seu esposo, ou você e seu pastor está remando para cá, e você do outro lado, descosta, remando para o outro lado, é mais ou menos isso, é isso. Você não vai sair do lugar, vocês vão rodear. Igual o povo no deserto. A desobediência faz isso. A divisão faz isso. Nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. Por mais que sejamos pessoas diferentes, de criação diferentes, de costumes diferentes, mas o objetivo tem que ser um só. A direção tem que ser uma. Não interessa se você sabe, pode ter pessoas que sabem até mais que eu, não interessa. Mas o seu foco é o quê? A sua soberba, o seu ego tem que ser levantado porque você sabe mais do que o seu pastor? Ué, que evangelho é esse? Que direção é essa? Não, o evangelho não. Aí você tem que usar essa arma em prol do evangelho. Você sabe? Então ajude o reino prosperar, crescer. Vai ensinar. Tem pessoas que precisam de você. Você está perdendo tempo debatendo. Debatendo um monte de coisa. Você quer ver uma coisa que eu fico pé da vida? Eu gosto de ouvir, querido, homens de Deus falando, pessoas que entendem muito a palavra. Eu só fico pé da vida quando começa a debater. Porque um começa a achar que a igreja do outro é mais importante. Mas que raio, desculpa esse termo, que raio de evangelho é esse? É uma coisa que às vezes deixa a gente irado. Isso não foi o evangelho que Cristo deixou, querido, para nós. Por mais que tenhamos igreja diferente, denominações diferentes, a gente precisa estar debaixo de uma direção, de uma visão. E se eu estou debaixo de uma visão, eu preciso seguir ela, porque senão eu vou estar em maldição e desobediência. Só que a família viva ela não é mais importante que a Assembleia. A família viva não é mais importante que a Batista. A família viva não é mais importante que a Rocha Viva, não. Não, é o mesmo Deus. É a mesma palavra que é pregada.
E nós precisamos se importar com isso. Se eu tenho mais conhecimento, eu não posso segurar só para mim e dizer que eu sei mais do que o Ramon. Ué, mas você já viu falar no azeite velho, o que acontece com ele? Você pede azeite, o senhor enche a sua botija. Se você não usar, você não vai ficar velho, vai ficar fedido, não vai prestar para nada. Então, se o seu conhecimento não expandir para trazer salvação a outras pessoas, de nada vale. De nada vale. O meu conhecimento tem que ser em prol do Evangelho. Eu tenho mais conhecimento, vou chegar para o irmão aqui, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, outro. Eu posso ter mais conhecimento, é bom. Irmãos, devemos buscar conhecimento, sim, pelo amor de Jesus Cristo. Mas não para poder enaltecer o nosso ego. É para salvarmos pessoas. Eu não quero mostrar para ninguém que eu sou mais importante do que ninguém. Eu quero trazer salvação para o Varjão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o reflexo de Cristo em mim. Cristo não foi dessa maneira. Ele era a própria palavra. Você já viu Cristo se gabando? Você já viu Jesus falando assim? Não, nem para os fariseus Jesus falava isso. Aqueles miseráveis que ficavam lá dizendo, faziam os cultos dele nas sinagogas, que era só preso ali. Eu preguei semana passada sobre os hebreus, que era totalmente diferente. Eles faziam os cultos, mas eram em vários lugares. A importância deles é o que? O centro dele era Cristo. E para os fariseus não, é aquela coisinha ali, né? Só era a Torá, e para eles Cristo não era o Salvador. Nós precisamos, querido, conhecer mais esse Evangelho, que traz salvação para as pessoas. Se o que eu sei não traz salvação, de que adianta? Eu vou estar trabalhando em vão, igual nós lemos aqui. O que adianta, querido, ser pescador e eu estar com a minha rede toda furada? Os peixes vão embora. Se eu sou pescador e estou com a minha rede rasgada, meu trabalho vai ser em vão. É isso, querido, que o apóstolo Paulo estava querendo dizer em Corinto, para a igreja de Corinto. Por que vocês estão divididos? Por que você acha que fulano é mais importante que o outro? Não tem ninguém mais importante do que o outro aqui. O centro é Cristo. Por mais que sejamos diferentes um do outro, mas se meu objetivo não for o mesmo, não vai andar, a igreja não vai prosperar, a sua casa não vai e você não vai. Precisamos, querido, da unidade. A unidade da igreja não é o fruto da ausência de diferenças. Não. Mas, querido, da presença de Cristo como centro. É isso. Quando nós vemos esse texto, nós vemos um apelo à unidade, querido. E vemos a autoridade de Cristo quando ouvimos aquela palavra, o rogo-vos. É um apelo que Paulo faz à unidade, à igreja. Rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Um apelo, querido, à unidade e uma autoridade que estava sendo dada ali. Paulo não apela para a sua própria autoridade como apóstolo. Paulo tinha uma autoridade, era um homem, querido, eu sou apaixonado assim. O apóstolo Paulo, eu amo o apóstolo Paulo. Meu Deus, se não fosse através dele, o evangelho não chegaria aqui até nós. E como as escrituras é linda, querido. Eu amo pessoas que estudam a palavra. É bom você conversar com pessoas que entendem a palavra, a Bíblia, porque você aprende mais. E o objetivo é esse, é aprender mais. Quando você para com alguém, você escuta, você começa a falar de Cristo, do Evangelho, e aquilo vai e vai. Você, cara, é horas, quando você for ver a hora já passou, porque é muito gostoso você falar sobre a palavra de Deus. Porque ela traz vida, ela traz conhecimento, e é o que nós precisamos. Porque muitos perecem por falta de conhecimento, quando a palavra de Deus fala. Só que esse conhecimento não é para poder levar o meu ego. Não. Mas o nome, querido, que está acima de todo nome, é que deve ser mostrado, que deve ser levantado, e que a unidade da igreja não é uma opção organizacional. Não, mas uma necessidade espiritual. A unidade da igreja, ela é uma necessidade espiritual. O problema em Corinto, querido,
Era o que? A igreja estava fragmentada em partidos, baseados em quê? Em preferência por líderes. A igreja estava assim, fragmentada. Estavam seguindo líderes, não Cristo. Não tem problema nenhum você admirar um líder, uma liderança, jamais. Só que estava acontecendo um problema muito grande. As pessoas esqueceram de Cristo, esqueceram que o objetivo era um só. Aí estava havendo uma divisão no meio deles. O problema em Corinto, que a igreja estava toda partida, destruída, vamos assim dizer, espiritualmente. Quando brigamos, querido, por preferência pessoais, seja ela qual for, seja por música, seja por horário, seja por pregadores, por pastores, por denominação, seja ela por qual for, quando brigamos por estilos, estamos colocando o quê? Em primeiro lugar, o nosso nome. É isso que estamos fazendo. Estamos deixando o nome de Jesus lá embaixo. A unidade começa quando nos rendemos ao senhorio de Cristo. E o Evangelho de Cristo é isso. O Evangelho de Cristo é isso. Se o Evangelho que você diz, que você prega, não traz salvação, não é o Evangelho de Cristo. Não é. Ele precisa trazer salvação. A natureza da unidade cristã, querido. Aí Paulo descreve o quê? 3 níveis necessários dentro dessa natureza da unidade cristã. Eu quero falar ela para vocês, que eu deixei anotado aqui. Paulo descreve 3 níveis necessários à igreja. O primeiro que nós lemos está na palavra, a mesma linguagem. A mesma linguagem. Nós precisamos, querido, ter a mesma linguagem. Digais todos uma mesma coisa. É isso. Temos a mesma linguagem. Não se trata, querido, de repetir frases. Não é isso. Mas sim de quê? Aí fala assim, ó, mas de se evitar boatos e fofocas que geram contendas. É isso. Precisamos evitar essas coisas. E tem pessoas que parece que é mais boatos, que é mais fofoca no meio do povo. Tem pessoas que preferem isso. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O segundo é o quê? Temos o mesmo pensamento. Refere-se o que? A disposição mental e doutrinária. Essa é a verdade. Mesmo... Queridos, fale para os irmãos aqui. Cada igreja tem uma doutrina. E se você está debaixo de alguma doutrina, você precisa obedecer ela. Porque se você não falar a mesma linguagem do pastor que está te direcionando, você está em desobediência. Você está em desobediência. E a igreja de Corinto, querido, estava tão dividido que não sabia quem escutar. Um grupo escutava um, outro era de Apolo, outro era de Paulo, outro era de Cristo. Esqueceu o centro principal. Esqueceu a doutrina, então a igreja começa a ser dividida. Aí não prospera, não cresce, nada avança. A igreja não vai para frente. Precisa avançar. Então, se você está debaixo de uma doutrina, você precisa ser fiel a ela, obedecer. Eu costumo dizer que você procura estar em uma igreja que é mais próxima da palavra. Tem que ser assim, infelizmente. Hoje tem que ser assim. É tanta gente falando tanta bobagem, querido. Só o sangue do Cordeiro. Não, querido. Gente, tem muitas pessoas que eu sigo muito. Eu tenho as pessoas que eu gosto de ver no Instagram. Tenho principalmente alguns. Que são o quê? Tem uns 4 mais ou menos. Eu gosto de ouvir o Luciano Subirá. Gosto muito dele. Tem aquele Eliseu Rodrigues, que gosto demais de ouvir aquele homem. Tem um que foi ateu, que agora é evangélico, que é o doutor... Esqueci o nome dele. Não, esse não, é um outro. Muito barbudo assim também. Ai, Jesus, eu esqueci o nome dele. Mas aquele homem é inteligente demais.
demais. Ele usa a ciência e leva dentro da palavra e vai, é um homem inteligentíssimo. Então tem pessoas boas. E a gente precisa saber a fonte que a gente está. Porque senão a gente se alimenta de porcaria. E depois a gente fica tudo arrebentado. Todas as pessoas falando tanta bobagem. A gente precisa tomar cuidado. E principalmente conhecer a palavra. Aquele que conhece a palavra não vai em qualquer vento de doutrina. Por isso que precisamos conhecer a Bíblia. Estudar a Bíblia, incentivar mesmo as pessoas a ler a Bíblia. Ter opinião sobre a Bíblia, pregar sobre ela. Não só ouvir o que o pastor fala. Está falando todo dia, sim, é verdade o que eu prego aqui, mas você precisa buscar a Deus, a revelação, precisa conhecer, estudar a Bíblia. Precisamos ter a mesma linguagem e o mesmo pensamento. Pensar, não é que ele talvez não é pensar igual em tudo, mas concordar no que é essencial. São pessoas diferentes. Eu casei com a pastora Deise, que tem uma criação totalmente diferente que a minha. Um costume diferente que o meu. Não que seja errado o que ela teve, mas eu fui criado de uma forma, vim de uma família diferente da dela mesmo, que somos daqui, de Piraí. Você também, da mesma forma. Só que se o nosso objetivo não for o mesmo, não vai dar certo nunca, vai dar ruim. Vai dar ruim. O objetivo tem que ser um só. A gente precisa remar para o mesmo lado. E nós precisamos concordar no que é necessário. O quê? O Evangelho. A exposição da palavra, da mensagem, salvação de vidas. Cristo veio para isso. Cristo veio para isso. O terceiro ponto. Precisamos ter o mesmo parecer, ou seja, o mesmo propósito. Estar unido na missão, como um time. Está aí a época, um exemplo, né? Época de Copa do Mundo. Quem viu o jogo ontem viu que tristeza que foi, né? Mas todos estavam correndo para um objetivo só, que é ganhar. Tem que fazer o gol para ganhar. Um time lutando de um lado e um do outro. Nós precisamos ser dessa mesma forma. Precisamos lutar para vencer em prol do Evangelho, da salvação de vidas, em um só propósito. Não, esse negócio de divisão está repreendido em nome de Jesus. Isso é um demônio que atua no meio da igreja mesmo. Deixar o ego de lado e usar a sabedoria que Deus em prol do Evangelho para fazer a igreja crescer. Quando eu falo igreja prosperar, querido, é espiritualmente, que às vezes quando a gente fala em prosperidade, Deus já logo pensa em dinheiro. Sim, é muito bom, mas eu falo, querido, em prol do Evangelho, espiritualmente falando, que é o mais importante. Esse é o essencial. Só, querido, que há um perigo muito grande nas divisões. Quando há divisão, que não haja entre vós dissensões. A palavra dissensões no original sugere uma fenda ou rasgo. Isso que significa, trazendo para o original. E se você for ver no grego, a palavra ishmata. Olha, é os nomes, né? Esquisito. Ishmata. Essa é a palavra no grego. E quer dizer para nós, quer dizer uma fenda, um rasgo. Uma igreja dividida perde o quê? A sua capacidade de reter o fruto. Ela perde a sua capacidade de reter as almas. Uma igreja rasgada. Lembra da ilustração da rede? Uma rede furada ou rasgada, ela perde a capacidade de pegar as almas. Quando for pescar as almas, a rede daquela igreja ali, ó, não presta não, está toda rasgada, não está restaurada. Como é que vai reter as almas, as pessoas? Se a rede estiver furada, rasgada. E quando a rede está furada, rasgada, é quando há isso. Divisões no meio da igreja. Quando não tem um propósito, quando não tem um objetivo. Não vai trazer salvação. O problema em Corinto, querido, era o quê? Eles seguiam nomes, Paulo, Apolo, Pedro. Onde há, querido, partidarismos dentro da igreja, o Espírito Santo é entristecido. O foco no eu e no meu ego é sinal de imaturidade espiritual. Desculpa.
É sinal de maturidade. Quando nós focamos muito no nosso eu, no nosso ego, esquecemos do objetivo, é falta de maturidade. E estava acontecendo isso na igreja de Corinto. E as divisões, querido, as dissensões, ela traz causas. Traz. A palavra grega, querido, para divisões, como eu falei para os irmãos, a palavra grega é estimata, que tem origem na raiz Scheiser. Olha, eu estou ficando importante, né, querido? Eu estou estudando esse negócio de grego aí, eu vou aprofundar, né? Que tem como raiz Scheiser. Significa rachar, rasgar ou dividir. E é traduzido na nossa língua como cisões, divisões ou cismas. É uma palavra muito presente em texto clássico, na palavra de Deus, como as cartas do apóstolo Paulo, que os irmãos foram ler lá, aos Coríntios. E as divisões em Corinto nasciam, querido, de quê? Primeiro, de maturidade e carnalidade. Estava nascendo disso. O foco estava nos homens e não na mensagem da cruz. Quando focamos demais nos homens, querido, nas pessoas, quando engrandecemos demais os homens, ou porque às vezes achamos importante demais, a mensagem da cruz é deixada de lado. Precisamos focar na mensagem da cruz. Precisamos focar no evangelho puro, simples, que traz salvação. Volto a repetir, precisamos muito do conhecimento e temos que buscar, principalmente eu como pastor, porque eu preciso trazer um alimento sólido para a igreja. E se eu falo de algo que eu não conheço, querido, o meu trabalho está sendo em vão. Para mim também, estou falando para os irmãos, é como uma rede furada. Se eu não busco conhecimento, se eu não sei, se eu prego aqui, eu estou falando algo que eu não sei, é rede furada e meu trabalho está sendo em vão. O segundo ponto é o orgulho espiritual. A crença, querido, de que um grupo era superior ou mais iluminado que o outro. Não, Paulo é mais importante, Paulo é isso, é aquilo, outro, conjecturando. Não, Apolo é mais. A palavra de Deus fala, né, que um veio, o outro regou, o outro deu crescimento, e assim vai. Ninguém é mais importante de ninguém. Eu estou aqui hoje no Varjão, querido, pelo amor de Deus, não estou indo embora não, tá? É só um exemplo que a gente dá. Hoje a gente tá fazendo um trabalho aqui, um pastor. Amanhã vem outro, querido, faz outro trabalho para poder completar, é dessa forma, e assim vai. O reino, o evangelho é dessa forma. É dessa forma. Ele não pode parar. Tem que continuar. Precisa dar o... Mas para ele continuar, o orgulho espiritual tem que acabar do meio da igreja. E é isso que Paulo estava falando. Tirem o orgulho do meio de vocês. Tirem a imaturidade e a carnalidade do meio de vocês. Cristo tem que ser o centro. A mensagem de vocês tem que ser a cruz. Paulo aponta, querido, como um conserto da rede que deve acontecer. Primeiro, precisavam ter unidade no falar. Que digais todos uma mesma coisa. Não é proibido discordar, querido, mas é proibido murmurar e criar facções através da fala. Essa é a verdade. Não é pecado nenhum, cara, você discordar. Não. Só que precisa ser em prol, querido, de um objetivo só. Um pastor, ele não consegue fazer nada sozinho. Os irmãos me conhecem aqui na igreja. Eu escuto muitas pessoas. Eu preciso. Sim, Deus me colocou como um direcionamento aqui, sim, como um instrumento na mão dele, para cuidar de um rebanho que não é meu, é de Cristo. Eu vou ser responsável por cada vida. Como Paulo fez, ele tinha toda a autoridade, mas ele não usou essa autoridade para poder falar nada que é mais importante que ninguém. Não, eu preciso de cada um de vocês. Preciso de cada um de vocês para poder completar essa obra aqui até Cristo voltar. Tem lugar para todos trabalharem.
Só que o objetivo tem que ser um só, salvação de vidas. E se você martelar isso aqui, os irmãos estão cansados de ouvir, careca de ouvir, eu vou continuar falando. É salvar vidas. A igreja não vai ter ninguém 100%, querido, santo aqui. Não, só quando estivermos com Cristo. A igreja é lugar de pessoas falhas, com defeitos, que precisam de Cristo. A porta está aberta para todos entrarem. Só que a gente sabe que uns ficam, não querem nada com nada. A palavra diz que nem todos se salvarão, mas eu não vou deixar de fazer minha parte por conta disso. Não posso deixar de fazer. Eu preciso amar todos. E amar todos é pregar a verdade, direcionar com amor, porque o Senhor quer salvar. Porque senão o Senhor falava assim: peraí, eu morri por fulano aqui. Não fez isso, né? Eu morri, né? Só pelo Vitor, morri só pela missionária Márcia, né? Por fulano ali eu não morri, não. Ele morreu por todos. Até quem está preso, quem assassinou, tem as suas consequências, querido. Vai pagar. Mas ele morreu por todos. Morreu por todos. Tem que ter unidade no pensar, mais uma vez, mesmo pensamento, ter a mente de Cristo. Esse mesmo pensamento é ter a mente de Cristo. É alinhar, querido, os nossos valores com os valores do reino. Não os valores do reino aos nossos valores. Há uma diferença muito grande. É alinhar os nossos valores com os valores do reino. É em prol dele. Unidade no agir. É o mesmo parecer. É o julgamento prático. Significa que apesar das opiniões diferentes que temos, quando, querido, a igreja decide avançar, todos remam na mesma direção. Cristo não está dividido. Cristo não está separado, a não ser contra o pecado. Se Jesus, querido, é um só, a igreja ela deve refletir. Ela deve refletir nessa realidade. Vemos humildade, querido, um apelo à humildade. Reconhecer que nenhum líder, querido, morreu por nós. Nenhum líder morreu por você, a não ser Cristo Jesus. Nem aquele que entende mais da palavra, da Bíblia, morreu por você, a não ser o Mestre Jesus. Então a gente tem que abaixar a nossa bola assim. A gente não é mais importante do que ninguém. Podemos ter sim mais conhecimento que um que o outro, mas devemos usar isso em prol do Evangelho. Não para diminuir ninguém. Eu vou buscar conhecimento para quê? Para diminuir o Vitor? Só para mostrar para o Vitor que eu sei mais que ele? Isso não é salvação, isso não é o objetivo do Evangelho. Eu tenho mais conhecimento para ajudar o meu irmão, ensinar ele a ser melhor do que eu. Eu acho que foi isso que Cristo fez. Eu vou lavar seus pés. Ô Pedrão, não, mestre, que isso? Se você não deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo. Isso é o quê? Humildade. Era o mestre que estava ali, gente. Um homem que ia morrer pela humanidade toda inteira, carregar um peso de um pecado nas costas dele. O próprio Cristo fez isso. Todo entendimento do mundo, tudo estava nas mãos dele, o controle, as pessoas não sabiam. Achavam que não, mas ele estava. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele quis ser o menor. Quis mostrar que para ser a maior do que todo mundo no reino de Cristo, você tem que ser o último. Servir. Precisa servir o reino. E servir o reino é isso. É um objetivo só. Em prol do reino. Nós precisamos, querido, da verdade. Examinar, querido, as nossas conversas. Abandonar o grupismo. E focar no essencial. As suas palavras têm servido para unir ou afastar as pessoas? Precisamos refletir. Será que as minhas palavras elas têm sido para unir as pessoas ou para afastar as pessoas?
devemos parar de ver a igreja, querido, como nós contra eles, somos um só corpo. Não, porque, querido, não que isso esteja acontecendo aqui, não é isso. Estou explicando para os irmãos o que estava acontecendo naquela igreja, para que não aconteça em nosso meio. Nenhuma rede é maior que a outra. É tudo em prol do reino, comunicação. É para que o reino, o evangelho seja expandido através das comunicações. Como tem na igreja que tem sido bênção. A diaconia, então, nem se fala. Presbitério, então, nem se fala. Os pastores de criança, querido, Jesus amado, olha que importância que é. Você já pensou se os pastores de criança lá estão ensinando outra coisa ao contrário que a gente fala aqui? Misericórdia. Temos que ter uma direção só. Por mais que tenhamos pensamentos, querido. Talvez você pode discordar de alguma coisa, mas precisa alinhar. Precisa ser alinhado. Foque no essencial, em questões secundárias, liberdade, em questões essenciais, que é o evangelho, unidade em todas as coisas. Tem que ter o amor. Nós precisamos amar as pessoas como Cristo amou, independente de qualquer coisa. O reino precisa, querido, ser expandido. E somos nós que vamos expandir o reino de Cristo aqui no Varjão. Tem muitas pessoas que precisam de salvação no Varjão. E se nós estivermos divididos, eu estou falando para nós aqui, porque estamos aqui, mas isso que serve, querido, em geral para todas as igrejas. Todas as igrejas têm que estar unidas em um só propósito. Tá? Está falando para todas as igrejas, seja qual denominação que for. Ela precisa estar alinhada em um foco só, que é a salvação. Por mais que são doutrinas diferentes, igrejas com placa diferente, mas o foco é a salvação. Não disputa. Eu não estou no Varjão para disputar, para poder mostrar que eu estou fazendo um trabalho que está sendo melhor que o outro. Não, não é isso. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia da minha vida se for por causa disso. Mas sim, querido, porque tem a necessidade de salvação. Quanto mais igreja abrir no Varjão, amém. Então um colega meu que trabalha lá, que quer abrir uma igreja no Varjão, perguntou se tinha um lugar para alugar. Eu falei, tem sim, querido, eu vou ver para você. Falei assim mesmo, o Robson sabe disso, está de prova. Tem sim, tem um lugar para alugar lá, querido, bota sim, abre a sua igreja lá, vamos pregar o evangelho naquele lugar e vamos embora. É um só, querido, a gente vai para um lugar só. Deus é um só, Cristo é um só, o objetivo, o foco tem que ser um só. Só que precisamos entender da palavra mesmo, realmente. E precisamos saber em que igreja nós estamos. Se realmente o evangelho está sendo pregado, precisamos tomar cuidado mesmo. Lá havia divisões, querido. O ego estava subindo demais, um achando que um era mais importante que o outro. Só que nós não podemos deixar de lado, do conhecimento. Precisamos sim saber onde estamos entrando e se realmente a palavra de Deus está sendo pregada certa e corretamente. Porque tem muita gente que pega um texto, começa a pregar, querido, fala um monte de asneira e não prega o texto que foi lido. Essa é a verdade. Usa a palavra, um texto, sem contexto e vai embora. Faz uma salada danada de fruta. E precisamos buscar o conhecimento, sim. Mas hoje o Senhor fala para nós que sejamos unidos em um só propósito. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra, querido. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Hoje é a noite de Santa Ceia. Se coloque de pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Que Deus possa ter falado mesmo ao teu coração essa noite, querido. Deus possa estar renovando mesmo você através dessa palavra. Porque Ele me renovou muito, querido. Eu levei muita cacetada nessa palavra, tá? Foi tudo para mim primeiro. Queridos, eu fico... Quando o Senhor me dá uma palavra, faz alguma coisa, eu fico até assim, já lá vem. E a palavra de Deus é isso. Se ela não trazer confronto, não é a Bíblia. A Bíblia tem que me confrontar mesmo. Porque se não me confrontar, qualquer um outro livro, eu costumo dizer isso aqui, acho que virou meu jargão. É isso aí, se eu pegar a palavra e abrir, não me confrontou, então peraí, tem uma coisa errada. Amém? Vamos adorar o Senhor, noite de Santa Ceia. Quero chamar aqui a Tia Jô.
presbítera vai estar consagrando junto com ela a Santa Ceia. E você que faz parte de outra denominação, está convidado a cear com a gente, batizado. Eu sempre falo aqui na igreja, se você não deixe de ceiar. Mas por que, pastor, você está falando isso? Primeiro, se você tem um problema com alguém, ou se você tem algum pecado ou cometeu alguma coisa, sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós devemos, querido, examinarmos a nós mesmos. E esse examinar é o quê? Se arrependa do seu erro, do seu pecado. Se arrependa e ceia. Porque quando você deixa de ceiar, sabe o que você está fazendo? Você está aceitando o pecado na sua vida e o erro. O Senhor está falando assim, ó, se conserta. Conserta com o seu irmão e ceia comigo. Eu quero que você faça parte. Se você deixar de ceiar, você está rejeitando tudo aquilo que Cristo fez por você naquela cruz. Se eu deixo de ceiar por algum motivo e não me conserto, eu estou aceitando o pecado na minha vida. Então se conserta assim, se arrependa e ceia em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Depois ela vai estar distribuindo para vocês o elemento da Santa Ceia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus, que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. E eu só tinha os meus, mas mesmo assim me amou. Com frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível. E quem é esse? Quero sempre no lugar da morte me deu, o cordeiro que por mim se e os meus pecados levou. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com dedos no chão, que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus, mas mesmo assim com a frase atire a pedra, quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse?
e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado? No lugar da morte, vida meu. E o cordeiro que por mim e os meus pecados levou. No vazio que havia em mim, hoje é sua morada, a minha alma busca. Não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, a minha alma, e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi. Quem é esse que era sem pecado e não? No lugar da morte, Todos receberam? Todos receberam seus elementos de Santa Ceia? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos que têm o pão, comamos do pão em memória de Cristo, em nome de Jesus. Ah, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Glorificamos o teu santo nome, ó Deus, por teus grandes feitos em nossas vidas. O que o Senhor, Pai querido, tinha que fazer por nós já foi feito. Quer nos dar o livre acesso ao Pai e a oportunidade, Senhor, da salvação novamente. Ah, Senhor Deus, encontrávamos perdidos, ó Pai, sem solução, sem para onde irmos, ó Pai, sem direção. Mas o Senhor se entregou por nós e nos trouxe a direção novamente, a vida eterna novamente, sem merecermos, Senhor, coisa alguma. Mas a tua graça, Senhor, ela nos alcançou. Assim também, depois, querido, de jantar, ele pegou o cálice e disse para todos que estavam ali: e este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim.
Da mesma maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então todos que têm o cálice, bebamos do cálice. Pode ficar à vontade, querido, nesse momento. Seu com o Senhor. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Quiser sentar, sente. Quiser chorar, chore. Mas esse é seu momento com o Senhor. Cada vez mais diminuindo, o que importa que e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Diz, vai. E é Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho e endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha
suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. A igreja diz amém. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor bem forte. Pera, aguarda um minutinho aí que a gente vai passar um vídeo aqui rapidão. Tá. Aí pediu pra poder aguardar um pouquinho, que ele vai passar um vídeo no telão aqui. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei a hora que o pastor vai estar vendo. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei a hora que o pastor vai estar vendo esse vídeo. Quero homenagear os pastores, pastoras. Que Deus abençoe o pastor Paulo, pastora Deise, uma família abençoada. Que Deus me... Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei a hora que o pastor vai estar vendo esse vídeo. Quero homenagear os pastores, pastoras. Que Deus abençoe o pastor Paulo, pastora Deise, uma família abençoada. Que Deus me proporcionou conhecer a essa igreja, que é o qual ele é o dirigente como pastor da nossa igreja. Essa igreja mudou muito minha vida através do pastor. Pastor, que Deus abençoe o senhor e a pastora por continuar liderando a nossa vida, orando, pregando as palavras para aqueles que precisam mesmo buscar sobre o nome de Jesus. Eu quero agradecer tudo. A partir do momento, o dia que eu conheci a família Vida, minha vida mudou, transformou para melhor. Muito obrigado, pastor e pastor. Amo muito vocês. Shalom Adonai. Passando aqui para deixar uma mensagem para meus pastores, Paulo Roen e Deisiane. E eu vou deixar aqui Jeremias 3,15, que diz: E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. E deixo também os Salmos 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu quero agradecer, deixar aqui a minha gratidão pelos meus pastores. Sou muito feliz em tê-los como meus pastores. Feliz Dias do Pastor. Nossos pastores representam sabedoria, fé, perseverança e humildade. Feliz Dia dos Pastores. Alô, família. Venho por meio desse vídeo agradecer o carinho, o afeto e a humanidade que o pastor Paulo Roen e o pastor Deisiane esteve comigo desde o início, quando eu era visitante, hoje eu sou membro. Eu agradeço muito o acolhimento que eles teve comigo e com meu filho Gael. Que Deus os abençoe e feliz Dia dos Pastores. Amo vocês. Parabéns, pastor. Pastores. E muita felicidade, saúde, dando graça e paz, sabedoria, que você ensina a Bíblia, ensinamento da Bíblia, ensinando a ler e podendo ter o culto domingo, no culto, e saudade se repita, dando saúde e paz, ajudando vocês. E mais uma vez, parabéns aí. Pastora Deise, pastor Roen, obrigado por cuidar tão bem de mim e estar sempre ao meu lado, apontando sempre o melhor caminho. Obrigado. Obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando vocês. Amo vocês. Meus pastores, eles representam cuidado, dedicação, são exemplos de fé, nos inspiram a buscar mais, da palavra de Deus, a conhecer mais a palavra de Deus, sempre estão dispostos a ensinar a gente.
Eu sou muito grata pela vida deles, sou muito grata pela oração deles, né, que sempre estiveram orando pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, né, que Deus continue abençoando vocês e a caminhada de vocês. Falar dos pastores, Paulo e pastor Deisiano. São duas pessoas incríveis, um ser humano incrível. Eu tenho uma gratidão enorme por vocês. Desde quando eu cheguei na igreja, Família Viva, vocês receberam eu e meu filho com todo amor e todo carinho. Deus abençoe cada vez vocês mais e vocês continuem essas pessoas maravilhosas. Que vocês não tomam dos pastores, vocês tomam conta das ovelhas de vocês. Feliz Dia dos Pastores. Shalom! Eu queria agradecer ao pastor e à pastora pelo acolhimento, né, nosso testemunho, nossa experiência na vida. E dizer que vocês representam para nós liderança, firmeza na condução da igreja, firmeza na condução da família, firmeza na pregação da palavra. Parabéns. Parabéns, tchau. Boa noite, igreja. Para eu e a Beyoncé aqui, viemos aqui deixar uma mensagem para os nossos pastores, Deisiano e Paulo Bom. Pastor e pastora, eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito, não só a mim, mas toda a comunidade aqui onde nós moramos. É uma dádiva de Deus vocês dedicar o tempo de vocês para nos ensinar. Eu peço a Deus constantemente que abençoe a vida de vocês, que guarde vocês de todo mal, dê sabedoria, né? Eu às vezes fico contando os segundos para chegar domingo, né? Para eu ouvir o pastor falando, nossa, só mais um pouquinho que já está acabando, mas é gratificante, né? A gente dedicar o nosso tempo também para aprender a palavra de Deus. Pastor e pastora, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É uma mensagem simples, mas é de coração. Boa noite, meus pastores. Eu queria agradecer vocês por tudo, pelas orações, pelo cuidado com a nossa família, por amar nossa família. Que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, que vocês possam ir longe, mais do que vocês imaginam. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Significa para mim direcionamento, confronto, tudo dentro da palavra. E aqueles que confiarem em mim no meu chamado. Muito obrigada por vocês existirem na minha vida e na vida da minha família. Amo vocês. Os pastores significa para mim confiança. São pessoas que te trazem para próximo deles e são pessoas que têm uma grande sabedoria. E são pessoas assim que ministram a palavra com grande entendimento. E eles significam muito para mim. Olá, boa noite, boa tarde, ou bom dia. Não sei. Amém. Obrigado, família. Obrigado mesmo. É muito bom a gente ouvir e ter a gratidão, né, de você. Eu acho que eu vou deixar um pastor mais feliz quando vê as pessoas entendendo, né, o que realmente ele transmite, né, para cada família. Bem, hoje é um dia especial, né? É significativo porque Deus já desde cedo ensinou a gente, botou Jesus e falou que não ande só, tenha sempre alguém ao seu lado. E nada melhor do que um pastor, né? A parábola diz que a ovelha ouve e reconhece a voz de seu pastor. E para te agradecer, pastor, a gente hoje fizemos uma aulinha diferenciada. Cadê suas ovelhinhas? Cadê os ovelhinhos? Os ovelhinhos. E eles pintaram para o Senhor uma lembrancinha. Não, cadê o abraço do pastor? Cadê o abraço? Cadê o abraço apertadão do pastor? Cadê os meninos? E da pastora também, pastora. Levanta. Tem as ovelhinhas da senhora. Olha lá, cadê a da pastora? Da pastora? Dá para a pastora?
E, pastor, não foi à toa que Deus colocou o Senhor na vida de cada um de nós que está hoje aqui, né? Porque o Senhor é um homem, é uma pessoa de referência para todos nós. É aonde a gente recorre nos momentos de fragilidade, a Deus e ao Senhor. Queremos te agradecer de todo o coração. Nosso coração hoje flama de alegria em estar na tua presença. Que Deus te abençoe poderosamente, anos e anos e anos, te dê sabedoria, paciência e amor para aguentar cada um dos seus filhos, dos seus discípulos, que o Senhor sabe que a gente dá trabalho, mas a gente dá amor e carinho também. Parabéns, pastor. Obrigado. Parabéns, pastora. Eu que agradeço a cada um de vocês. Já peço perdão de antemão se a gente falhou em algum momento, porque a gente também é falho, mesmo sendo pastor, a gente é seres humanos, a gente também está sujeito ao erro, né? E que cuidar de uma igreja, você pode ter certeza disso, querido, é algo que Deus colocou mesmo em nosso coração, o Espírito Santo colocou com tanto amor e carinho que eu sou muito sincero para vocês, querido. Às vezes a gente fala brincando, né, que dá bastante problema, mas a gente fica feliz demais, principalmente quando a pessoa precisa da gente. Quando chega até a gente, pede ajuda, porque aí a gente vê a necessidade e a falta que a gente faz para cada um de vocês, sabe? E ter a confiança das pessoas hoje é algo muito difícil nesse mundo que a gente vive, e ter pessoas, né, que acreditam na gente, né, e confiou a sua família sobre nossa direção, né, a loja abaixo de Deus. Muito obrigado por vocês, tá bom? Existir nossa vida, porque sem vocês eu não seria pastor. Amém? Tá terminado o culto, tá, querido? Não,